Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Diego Nabono, sou profissional de educação física e treinador de corrida. E o tema desse vídeo de hoje é as principais diferenças entre correr na rua e correr na esteira. Muitos alunos têm me perguntado, poxa Diego, tem diferença mesmo correr na rua, correr na esteira? Por que eu corro melhor aqui? Por que eu gosto mais de correr ali? Então eu quero justamente falar dessas principais diferenças de correr na rua e correr na esteira. E se você já se interessou por esse assunto, vem aqui, se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para mim, para que eu possa saber que você está gostando e eu continue produzindo mais conteúdos parecidos com esse. E acione o sininho para que você receba o alerta sempre que eu colocar novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, fica aqui até o final e vamos nessa! Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui a pontuar as principais diferenças que existem de você correr na rua e você correr na esteira. E a primeira diferença que eu quero pontuar para vocês seria o controle da velocidade. É isso mesmo. Eu vou começar dando um exemplo na esteira. Quando a gente corre na esteira, o que a gente faz? A gente determina uma velocidade e a esteira, por ser mecânica, ela mantém essa velocidade constante. Então, se eu subir agora na esteira e colocar ali a velocidade de 12 km por hora, a esteira vai fazer com que eu fique correndo a 12 km por hora constantemente. Então, eu tenho o domínio, o controle total da velocidade. Isso é muito bom, isso é muito interessante para alguns aspectos. Vamos supor que eu queira treinar um treino de ritmo, que é um treino de velocidade. Vamos dar um exemplo aí de 2 km de ritmo, de velocidade, aquele ritmo constante. A esteira eu tenho total controle, domínio sobre essa velocidade. Eu sei que eu vou iniciar a 12 km por hora, eu sei que eu vou terminar a 12 km por hora. Aí eu vou trazer agora essa realidade para a rua. Beleza, na rua eu vou começar a correr. Vamos supor que você ainda não é um corredor muito experiente, que você ainda não tenha muita vivência da corrida, que você esteja ainda se adaptando com o seu posicionamento do corpo, com a sua passada. Você ainda está conhecendo o seu corpo nessa atividade, na corrida. E aí você começa a correr. Se você reparar, você vai começar a correr numa velocidade X, daqui a pouquinho você, por qualquer motivo, você perdeu o controle da passada, você vai diminuir um pouco a velocidade. Aí você percebeu que diminuiu, você vai querer voltar para aquela velocidade. Só que aí, conforme você vai aumentando a passada, você passa daquela velocidade, então você estica um pouquinho mais. Aí, opa, caramba, estou correndo mais ainda. Volta. Então você fica mais ou menos aquele corredor chiclete, Aquele corredor que vai, estica demais, viu que puxou muito, volta. Por quê? Você ainda não tem um controle total da sua passada, da sua postura, da sua mecânica. E é claro que a rua também tem algumas desvantagens, A gente tem a resistência do ar, a gente tem às vezes um terreno que tem alguns momentos de inclinação, então isso pode fazer com que você perca a velocidade, e aí conforme a gente desce a inclinação, a gente ganha velocidade. Então a rua tem algumas desvantagens em relação ao controle da velocidade, que aí se torna mais vantajoso você ir para a esteira para fazer alguns trabalhos. Então um trabalho de ritmo, como eu falei, ele é super interessante você fazer na esteira, pelo controle que você tem, domínio total do início ao final. E aqui eu quero também pontuar, dentro desse controle de velocidade, os iniciantes e os avançados. Como eu falei, geralmente o iniciante ele vai ter maior dificuldade de ter esse controle de velocidade na rua. É claro que os corredores mais experientes, que têm mais vivência nesse esporte, conseguem manter mais a velocidade constante na rua, já conhece o posicionamento do seu corpo, às vezes já conhece ali aquele local que você vai correr, sabe aonde tem a subidinha, onde tem a descida, então você já consegue controlar mais as variáveis. Então, para o iniciante, talvez seja mais interessante introduzir essa corrida na esteira, porque ali na esteira eu vou determinar, vai correr a X km por hora. Então você coloca ali, aperta o botãozinho, ela vai crescer a velocidade, quando chegar no que a gente determinou, a esteira vai pausar e vai continuar rolando constantemente. E aí você vai ter um domínio, você vai ter uma consciência do corpo, como meu corpo está se posicionando naquela velocidade.
Isso é muito interessante. Eu começo a perceber como meu corpo está se posicionando naquela velocidade, eu consigo levar depois isso para a rua. Opa, na esteira eu estava posicionado mais ou menos assim, a velocidade do meu braço estava mais ou menos assim, a amplitude da minha passada estava mais ou menos assim. E aí você começa a levar isso para a rua, você consegue manter na rua um maior controle, um maior domínio do seu corpo. Então uma dica para você que está começando, experimenta fazer essas variações de caminhada com corrida na esteira. Começa a perceber o seu corpo naquela velocidade e aí quando você for para a rua, é só você trazer aquela realidade da esteira para a rua. Você vai ver que você vai ter maior controle, maior domínio, você vai correr com mais constância, você vai agredir menos o seu corpo. Então essa é a primeira dica que eu queria dar para você. Corredor iniciante, começa ali pela esteira, vai se adaptando, vai controlando melhor a sua velocidade. Para quem tem mais vivência, mais experiência, vai para a rua, mesma coisa, começa a perceber seu corpo naquela velocidade, naquele pace. E aí quando você quiser aumentar a velocidade, você já sabe que a sua velocidade do braço vai aumentar, que a sua passada vai aumentar, que seu tronco vai ficar um pouco mais inclinado. Então começa a perceber essas diferenças, tudo bem? E uma segunda diferença que eu quero passar aqui para vocês seria a questão da força de reação do solo. Caramba, que palavra difícil. Nada mais é do que um impacto, né? É claro que quando a gente corre, a gente sabe que a gente está gerando impacto no nosso corpo. Porque para a gente se deslocar para frente, o que a gente faz? A gente tem que pisar com o nosso pé no solo. E aí quando eu piso meu pé no solo, o solo responde essa força me projetando para frente. Então a corrida nada mais é do que uma aplicação de força contra o solo e o solo responde essa força me projetando para frente. Só que eu quero dar uma informação aqui muito importante para vocês. Quando eu faço uma caminhada, eu estou caminhando, eu estou deslocando meu corpo para frente, né, com uma velocidade menor, eu estou gerando menos impacto no solo e por isso que ele está me devolvendo numa velocidade mais lenta. Tudo bem, até aí tranquilo. Só que quando eu vou correr, eu aumento, né, essa força de reação no solo, essa força que o solo me empurra, de 2 a 3 vezes o peso do meu corpo. Já parou para pensar nisso? Vamos supor que você tenha 50 quilos. Estou caminhando, tudo bem. Estou com 50 quilos no meu corpo, pisando no solo, ele está me devolvendo. Estou fazendo uma caminhada bem lenta, bem tranquila. Esse mesmo 50 quilos, quando eu vou correr, o solo me responde essa força mais ou menos 2 a 3 vezes. Então vamos dizer que você esteja correndo com um peso de 150 quilos apoiando no solo. Olha como aumenta o nosso impacto. E é isso que acontece quando a gente vai correr. A gente apoia o nosso peso e o solo responde, né, para frente de 2 a 3 vezes o peso corporal. É um aumento significativo. E aí, quando a gente fala da esteira, né, que a gente está vendo as diferenças de esteira e rua, a esteira ela consegue absorver um pouco mais esse impacto. Então, opa, vimos uma grande diferença agora, correto? Na rua, a gente tem um impacto grande de até 3 vezes o nosso peso corporal, mas quando vem para a esteira, pelo seu mecanismo, ela consegue absorver um pouco mais esse impacto. Então a gente viu uma tremenda vantagem de correr na esteira, a diminuição de impacto. E aí eu vou voltar naquela questão do iniciante para o avançado. Será que não seria mais interessante para o iniciante a gente começar essa corridinha na esteira com menos impacto, menos vibração na sua perna, até ele se adaptar, até o seu corpo começar a entender e suportar essa resistência, e aí começa a fazer uma transição para a rua. Então eu quero só alertar vocês essas principais diferenças para que você, na sua realidade atual, consiga perceber isso e vá ajustando o que for melhor para você. Não, Diego, eu já corro bastante, eu acho que eu já consigo suportar, eu treino muita base, eu treino muita força, meu corpo está preparado para a rua. Tranquilo. Então o iniciante que de repente ainda não esteja muito preparado, começa com essa pequena transição, corrida e caminhada na esteira, que eu vou ter menos impacto. E aí, falando de menos impacto na esteira, o que isso também remete? Opa, fiz um treino de altíssima intensidade, fiz um treino longo, né, com bastante intensidade no domingo, por exemplo. Então, correndo no domingo forte, meu corpo recebeu, na rua, né? Então, meu corpo recebeu
aquelas informações, aquele impacto, recebeu todo aquele atrito domingo. Só que segunda-feira eu tenho um treino regenerativo. O que é um treino regenerativo? É um treino mais leve, de baixa intensidade, para você recuperar do estímulo do dia anterior. Então, geralmente o treino regenerativo, né, ele vem após um treino de alta intensidade. E aí, opa, vamos lá, acendeu um sinal. Se a esteira ela tem uma absorção maior do impacto, ela é um pouco mais leve, um pouco mais fácil correr na esteira, por que não utilizar a esteira no dia de um treino regenerativo? Então, olha só que informação interessante para você. Fez um treino forte no dia anterior, o seu treino regenerativo pode ser feito na esteira, que vai ter uma absorção de impacto maior, você vai ter menos vibrações na sua perna, no seu corpo, você vai conseguir regenerar o seu corpo fazendo a atividade que estava prescrita na sua planilha ou que você planejou. Então a esteira ela também serve como uma opção para você fazer treinos regenerativos. Tudo bem? Bom, e mais uma diferença também muito importante, né, que muitos alunos às vezes não conseguem ter essa percepção, seria de correr na inclinação. Uma subida, é isso mesmo. Então vamos supor que você, né, gosta de correr na subida, mas que você na sua cidade, no seu local de treino, você não tem muitas montanhas, você não tem muitos, né, aclives, né, muitas subidas. E aí, como você vai fazer? Você não vai treinar subida, já que você gosta, e volta à esteira, sendo uma ótima opção, né, já que hoje em dia a maioria das esteiras, né, as grandes esteiras aí, as grandes academias, têm esteiras super modernas, que têm inclinação, então você consegue controlar a inclinação na esteira. Então vamos supor que eu tenha uma prova de subida, uma prova de montanha, mas não estou conseguindo treinar na mesma inclinação que eu vou encontrar na montanha na prova. Então na esteira eu consigo simular essa inclinação. Você determina lá 10%, 12% e você faz ali o tempo que for necessário, pode recuperar no plano, depois você inclina de novo. Então a esteira também você consegue, além de controlar a velocidade lá do início que a gente conversou, eu controlo também a minha inclinação, coisa que na rua eu não consigo ter esse controle. Se eu estou correndo no plano e vem uma subida, eu vou ter que fazer aquela subida toda, não tem jeito. Na esteira não, eu posso fazer só 200 metros de subida, volto, posso fazer 400 metros, posso fazer 1 quilômetro, eu posso determinar qual a inclinação dessa subida, qual a velocidade, se eu vou caminhar na subida, se eu vou correr leve. Então o controle da inclinação também é um ponto super vantajoso que a gente encontra na esteira. Tudo bem? Então, pessoal, essas foram as principais diferenças que eu queria apresentar para vocês. E aí vão me perguntar assim, poxa, Diego, não tem mais diferença? Tem uma diferença muito interessante, que é a questão da motivação. É claro que a rua ela é muito mais motivacional, a gente vê um ambiente passando, a gente pode correr na praia, a gente pode correr num ambiente mais verde, a gente pode correr numa subida livre, ao ar livre. E a esteira ela fica um pouco mais restrita, né? Dentro de algum ambiente mais fechado, um ambiente menor. Isso pode gerar um pouco de angústia ali do corredor. Então é claro que nesse ponto, correr na rua tem uma vantagem enorme do ambiente, do clima, né? As provas de corrida de rua são coisas maravilhosas que existem para a gente fazer. A gente está sempre em contato com as pessoas. Então a corrida na rua é maravilhosa, é uma coisa muito gostosa e prazerosa. Mas o que eu queria mostrar aqui são as diferenças. Então talvez com essa explicação você consiga entender por que você tem mais dificuldade de correr na rua ou mais facilidade de correr na esteira, por que você gosta mais da rua, por que você gosta mais da esteira. Tudo bem? Então se você gostou, não se esqueça de clicar aqui, dar um joinha, se inscreva no meu canal e até a próxima!